Fala pessoal, tudo bem? Eu voltei, desculpa aí o pequeno sumiço, eu fiquei uma semana de molho porque eu estava doente. Ainda não tô 100%, mas vamos voltar aqui. Eu estava afastado até da escola também, não estava trabalhando na escola, enfim. Mas agora vamos retomar aqui os vídeos, naquela frequência que vocês já estão acostumados, né? Cerca de 3 vídeos por semana. Infelizmente, a gente vai recomeçar com uma notícia não muito boa, porque um dos vulcões mais ativos e mais mortais do mundo acabou entrando em erupção e, infelizmente, vítimas fatais foram registradas. Eu estou falando do Monte Merapi, na Indonésia. Então, vamos discutir no vídeo de hoje que vulcão é esse. Eu nunca falei dele aqui no canal, eu já falei do irmão dele, o Merapi, que também fica ali na Indonésia. Mas vamos verificar as características desse vulcão e entender o que aconteceu ali. Vamos lá. Bom, pessoal, segundo as informações divulgadas pelo governo da Indonésia, o vulcão Merapi, ele explodiu, entrou numa forte erupção no dia 3 de dezembro, domingo. E na ocasião, 75 pessoas estavam ali nos arredores da montanha fazendo alpinismo. Então estavam escalando a montanha, o Monte Merapi. E infelizmente, quando eles estavam nesse processo da caminhada até o topo do vulcão, a forte erupção aconteceu. Ela aconteceu de uma hora para outra, tá? Ele é um vulcão ativo, é um vulcão que está sempre ali com uma certa atividade, tá? Vale destacar que tem alguns vulcões que ficam dormentes. O Merapi não. Ele sempre está soltando gases, cinzas. E é justamente por isso que as pessoas sobem esse vulcão, né? Para observar essa atividade mínima. Só que ele é um vulcão que pode surpreender. É um vulcão que pode entrar em erupção, uma forte erupção, a qualquer momento. É diferente lá do vulcão da Islândia, por exemplo, que ele tem um comportamento padrãozinho, ele vai ficando mais nervoso e de repente começa a erupção. Depois ele para. Esse aqui não. Ele está constantemente nervoso e de repente essa erupção pode acontecer, como aconteceu no domingo. E tinham sido confirmadas 11 mortes, tá? Dessas 75 pessoas, 11 mortes, isso até terça-feira. Mas hoje, na quarta-feira, dia 6, o número de mortos aumentou para 22. E uma pessoa ainda está desaparecida. O restante das pessoas foram evacuadas, retiradas ali com vida, e algumas delas estavam feridas por conta das cinzas do vulcão. Então vamos lá, o que acabou matando essas pessoas? Por que elas morreram? Foi a lava que pegou essas pessoas? Então, nessa erupção a gente teve lançamento de vários materiais. Teve sim lava sendo jorrada, a gente teve lançamento de piroclastos. O que são piroclastos? São aquelas rochas que são arremessadas quando um vulcão literalmente explode. Então imagina como se fosse uma panela de pressão, tá? Muitas vezes o topinho ali do vulcão, a cratera, ela está tampada, ela está completamente coberta de rochas. A lava de uma erupção anterior se solidifica e forma uma crostinha ali. Bom, a pressão interna vai aumentando dentro da chaminé e esse topo do vulcão, essa tampinha, acaba sendo arrebentada. E aí essas rochas que ficam muito quentes, tá? Estão aquecidas, elas são arremessadas. São rochas de vários tamanhos, desde pedrinhas pequenas até rochas num tamanho bem maior. Então, esses piroclastos já oferecem um risco para as pessoas que estejam próximas e eles podem ser arremessados a quilômetros de distância do vulcão, tá? Então, nós tivemos fontes de lava, os piroclastos. Lembrei aqui de uma pergunta que possivelmente alguém vai fazer. Professor, mas se o topo do vulcão ele está ali coberto por essa crosta de rochas, né, endurecidas da última erupção, como pode ele estar soltando cinzas, gases, como você relatou anteriormente? Então, é porque rachaduras, né, acontecem nesse cume. Nem sempre essa tampa vai estar totalmente intacta. Várias rachaduras, fendas vão existir ali, por onde saem os vapores, os gases e as cinzas vulcânicas que conseguem ser expelidas ali. Bom, durante esse momento da erupção, além dos piroclastos, muitas cinzas vulcânicas são arremessadas. As cinzas são aqueles materiais particulados bem pequenininhos que se assemelham mesmo às cinzas de um carvão, por exemplo, quando você acende uma churrasqueira e fica com aquelas cinzas. Elas são muito leves,
tem uma densidade muito menor, então por isso, e como estão muito quentes, né, elas acabam subindo. E nesse caso da erupção do Marapi, as cinzas atingiram cerca de 4 quilômetros de altura, então elas subiram pra caramba. Então esse material ele é menos denso, quente, obviamente, e sobe, tá? E aí essas cinzas são arrastadas pelo vento para um lado, para o outro, e acabam caindo. Obviamente elas vão subir, mas como elas temporariamente ficam uma densidade menor por conta da temperatura também, por conta do tamanho das partículas, são empurrados para cima por conta da corrente de convecção, mas eventualmente elas vão cair, né? Elas vão ter um peso maior ali do que o ar circundante, elas vão ser depositadas nas cidades vizinhas, nas aldeias vizinhas, nas áreas ao redor do vulcão. E tivemos também ali a liberação de um fluxo piroclástico, na verdade mais de um fluxo piroclástico. E o fluxo piroclástico, esse sim, é o material vulcânico mais perigoso que existe. A pessoa não seria a lava? Então, a lava, ela é lenta, tá? Ela é lenta e ela é muito visível. Agora, o fluxo piroclástico, ele consegue atingir velocidades muito grandes. E ele é silencioso. Obviamente a explosão é muito barulhenta, mas o fluxo descendo a encosta do vulcão é muito silencioso. Professor, mas o que é um fluxo piroclástico? Um fluxo piroclástico é uma nuvem ardente de materiais vulcânicos de todos os tipos. Então nós temos ali fragmentos de rochas, desde fragmentos bem diminutos, tais como as cinzas vulcânicas, mas também muitos fragmentos maiores, né? Pedrinhas um pouco maiores, além também de uma mistura de gases, e todo esse material, essas cinzas, esses pequenos fragmentos piroclásticos, todo esse material forma uma nuvem de cinzas ardente. E esse nome ardente não é à toa, é porque além dele ser extremamente quente, ele também é ácido. Então esse material ele é muito denso, ele acaba descendo a encosta do vulcão ao invés de subir. Então as cinzas vulcânicas elas são expelidas para cima e o fluxo piroclástico ele desce como se fosse uma avalanche de neve. Sabe quando você vê aquele vídeo de avalanche de neve? Algo similar acontece com o fluxo piroclástico. Então vem aquela nuvem cinza descendo a encosta e tudo que ela encontra pelo caminho ela acaba destruindo, seja ali vegetação, animais e pessoas. Porque, pensa bem, ali você tem um problema da temperatura, que é altíssima, isso vai fazer, provocar queimaduras. Você tem um problema da acidez, então a pele vai ser queimada pela temperatura e queimada ali pela acidez desse material. E também você tem a força dos detritos, porque não é apenas uma fumaça, são partículas sólidas ali que vão acabar colidindo com o material orgânico e vão machucar mesmo, como se fossem pedrinhas de estilingue, vamos colocar assim, né? Esse material vai descendo ali, então machuca fisicamente também, além de machucar termicamente, quimicamente, tem esse machucado físico. Além disso tudo, como se isso já não fosse suficiente, você acaba sendo bombardeado por diversos gases tóxicos, né? Carbono, enxofre, vai tudo para o seu pulmão, então você também morre intoxicado. Então, basicamente, um fluxo piroclástico acaba matando de várias formas diferentes. Só para vocês terem ideia, lembra lá de Pompeia, do que aconteceu com Pompeia, o Vesúvio? Então, foi um fluxo piroclástico. Às vezes os fluxos piroclásticos eles são tão intensos, tão massivos, que podem soterrar cidades inteiras, com vários metros ou até dezenas de metros de colunas ali de materiais particulados, cinzas, que ficam depositados nessas cidades. Bom, e mesmo que um fluxo piroclástico em si não tenha atingido essas pessoas, só o fato do vulcão entrar em erupção e começar a emanar gases ali, esses gases podem tomar conta da atmosfera circundante, expulsar a atmosfera comum, né, com nitrogênio, oxigênio, que tem maior proporção, e substituir naquele ponto, né, aumentar a proporção de gases tóxicos ao ser humano, então a pessoa acaba desmaiando e morre ali intoxicada por conta desses gases. Então quando o vulcão entra em erupção, mesmo que você esteja numa distância segura da lava, né, de detritos vulcânicos, você ainda pode ser atingido pelos gases vulcânicos que acabam chegando ali numa distância um pouco maior e também podem ser emitidos por fissuras laterais do flanco do vulcão. Então essas pessoas elas foram atingidas
provavelmente pelo fluxo piroclástico. As buscas tiveram que ser interrompidas na segunda para terça-feira por conta de atividades menores ali do vulcão Marapi. E volto a destacar para vocês, não confundir com o Merapi, daqui a pouquinho eu mostro a diferença dos dois. Mas foram retomadas e infelizmente ainda uma pessoa está desaparecida, as buscas ainda continuam. Só para vocês terem ideia, quando eu falei que esse é um dos vulcões mais mortais da Indonésia e do mundo, é porque é um vulcão que já matou gente no passado, né? Por exemplo, em 1979 ele matou cerca de 60 pessoas, tá? Desde então nenhuma morte havia sido registrada oficialmente, né? E agora infelizmente mais 22 pessoas entram para essa estatística. O turismo vulcânico ele é muito comum em diversas partes do mundo. Eu mesmo visitei no Chile a cidade de Pucón, que fica ali no pezinho do Vila Rica. E o Vila Rica ele estava em atividade, né? Estava em atividade menor quando eu visitei. É um vulcão muito ativo aqui da América do Sul. E os colegas que estavam comigo no meu grupo, eles fizeram a caminhada até o topo do vulcão. Eu acabei não indo na ocasião, mas eles foram e, enfim, é um tipo de turismo que é praticado em diversos lugares do mundo, mas as pessoas que o fazem têm que saber do risco, né? Assim como as pessoas que fazem esportes radicais, né? Exemplo, pular de paraquedas. É seguro? É seguro, mas você tem que ter ciência que um dia o paraquedas pode falhar, o paraquedas reserva pode falhar e tudo pode dar errado. É a mesma coisa com o vulcão. Quem escala o vulcão tem que saber que o vulcão ele pode ter um comportamento inesperado e pode sim entrar em erupção, como esse aconteceu, né? Então, acho que quem faz esse tipo de caminhada precisa estar ciente desses riscos. Mas agora, pessoal, vamos conhecer melhor o vulcão Merapi, as características geológicas desse vulcão, entender onde ele está localizado. Bom, eu falei para vocês que ele está na Indonésia. A Indonésia é esse país que fica aqui entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, que está do lado de cá, né? E a Indonésia ela é composta por várias ilhas e o vulcão Marapi fica aqui na grande ilha de Sumatra. Esse aqui é o vulcão Marapi, ó. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui. Deixa eu voltar aqui só para vocês não confundirem. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o vulcão Merapi, que fica aqui na ilha de Java, ok? Olha só, esse aqui é o Merapi. E eu vi em diversas páginas de notícias a grafia do vulcão trocada, tá? Eu vi escrito Merapi, mas com indicação de que a erupção aconteceu na ilha de Sumatra, porque de fato aconteceu aqui, mas em alguns sites estavam grafados ali Merapi. Então cuidado que são muito parecidinhos, né? Marapi, Merapi, enfim. Bom, esse vulcão ele surge aqui nesse conjunto de ilhas da Indonésia justamente por conta do encontro de duas placas tectônicas. A gente está falando aqui de parte da placa euroasiática, essa pontinha aqui, ó, esse biquinho é a placa euroasiática, e aqui nós temos a placa australiana. Deixa eu mostrar para vocês nessa imagem aqui, ó. Olha só, a placa australiana, que fica aqui bem próximo da placa indiana. Em alguns mapas você tem a placa indo-australiana, mas a placa indiana ela tem um comportamento separadinho, tá? É uma divisão da placa australiana. E aqui a placa euroasiática tem uma pontinha onde nós visualizamos bem a Indonésia aqui e a ilha de Sumatra, essa compridona aqui, tá? Olha só, a placa australiana é uma placa oceânica e ela é mais densa. A placa euroasiática é uma placa continental. Ah, professor, mas aqui só tem oceano. Sim, mas se você olhar a coloração aqui do Google Earth, você vai notar que essa região é uma região mais rasa, né? Se, por exemplo, numa eventual era do gelo em que o nível do mar abaixe, essa parte aqui fica toda fora d'água, né? Então a gente está no momento de nível de mar mais elevado, então essa parte aqui acabou ficando submersa. Mas aqui no encontro dessas duas placas, a gente tem a formação de uma fossa oceânica, que no caso está ligada à subducção da placa australiana, e a formação de um arco de ilhas vulcânicas, que no caso formaram aqui essas ilhas, Sumatra, de Java e todas essas outras menorzinhas aqui, beleza? E ao longo dessa costa oeste, né, da ilha de Sumatra, da ilha de Java, que no caso costa sul, a gente tem a formação de vários vulcões, de uma linha de vulcões. Pessoal, olha só essa linha aqui. Isso aqui é uma
linha de vulcões, existem vários ali que acabam passando nessa região próxima ao litoral e também vão para a região aqui de Java. Agora vamos olhar melhor o Monte Merapi. Esse é o carinha que acabou entrando em erupção, né? Então percebam que tem muita vegetação, é um vulcão assim de uma beleza cênica muito grande, tem uma florestinha aqui tomando conta das vertentes desse vulcão. Notem que em vários pontos há essas espécies de vossorocas, esses sulcos enormes aqui, né, essas ravinas, que isso aqui são indícios de fluxos piroclásticos antigos, tá? Colapsos de parte do flanco do vulcão. Então são, na verdade, aqui indícios de fluxos piroclásticos. E a gente pode notar essa parte aqui, ó, que ela está mais acinzentada, justamente pela deposição de cinzas, de piroclastos, ou seja, a atividade vulcânica atual ela se concentra nessa parte aqui, mas a gente pode notar que essa parte mais da direita do vídeo aqui já teve atividade vulcânica no passado, né? Agora a atividade vulcânica se concentra aqui. Então a gente observa também diversos pontos de colapso, onde provavelmente fluxos piroclásticos foram gerados e aí acabaram descendo a encosta desse vulcão. Como eu falei para vocês, ó, a cratera geralmente ela fica o quê? Solidificada. Isso aqui acaba sendo arrebentado com a erupção, jogando essas rochas que vão estar aquecidas por conta, né, da temperatura do magma em ascensão, e a lava acaba escorrendo aqui para algum dos lados e o fluxo piroclástico é gerado também. Nesse outro ponto aqui, me parece, se eu não estiver enganado, né, que isso aqui é até um acúmulo de água. Então as chuvas constantes ali, ele chove pra caramba, né, podem formar pequenos lagos que acabam, até se essa água se encontrar com o magma, pode gerar uma erupção freato-magmática que intensifica e amplia o poder de uma erupção, deixando a explosão dessa erupção muito maior. É só pensar o seguinte, imagina você jogando água no óleo quente. Nunca faça isso, né? Porque é exatamente isso que acontece. A lava, a água acaba caindo nessa lava em ascensão, a pressão ali já está muito grande, né? Então esse material em contato um com o outro gera uma explosão muito grande e aí esse tipo de tragédia pode acontecer. A gente vê aqui também outros pontos, outras crateras, né? Tem uma aqui, uma mais arredondada aqui. Então são vários condutos por onde esse material magmático pode ser expelido aqui no topinho do Marapi. Então, olhando essa imagem desse ângulo, é possível entender por que é um vulcão muito procurado para turismo, porque tem uma paisagem muito bonita. E se você olhar bem de pertinho aqui, ó, bem na base do vulcão, o que a gente tem? Várias cidades. E se vocês olharem mais de perto, vocês estão vendo aqui, são campos agrícolas. Olha só quanta agricultura é praticada no pé desse vulcão. Olha só a visão que eles têm do vulcão, tá? Então o fluxo piroclástico pode facilmente atingir essa região. Ah, professor, mas por que essas pessoas moram aqui? Terras férteis, pessoal. Ao redor de vulcão assim, as terras são muito férteis. Então, praticar agricultura aqui é muito bom por conta disso, porque a planta ela vai se desenvolver com uma facilidade muito grande, a produtividade vai ser maior do que em outros tipos de solo. Então, ao longo da história humana, as pessoas, né, sempre procuraram se assentar próximos a vulcões por conta disso. Inclusive aqui, ó, nós temos uma grande cidade bem próxima desse vulcão. Deixa eu virar assim para mostrar para vocês a visão mais ou menos, né, que esses moradores têm ali do Monte Merapi. Aliás, Monte Marapi, até eu estou trocando o nome aqui. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Infelizmente, um vídeo com notícias ruins, né? Eu desejo aqui meus sentimentos a todos os familiares das vítimas desse vulcão. Desejo uma rápida recuperação aos feridos e que as pessoas desaparecidas sejam encontradas o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, uma boa semana. E olha só, eu estou ciente do caso lá de Maceió. Na verdade, eu já estava para fazer vídeo sobre a situação de Maceió há muito tempo, mas acaba que um vídeo vai entrando, né, na frente do outro,
mas a semana eu prometo que eu vou explicar direitinho o que está acontecendo lá para vocês, tá bom, gente? Vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.